Ai, ai. Quer entrar no meu clube? Quero. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gritando Baixo, cujo meu nome é... Lucas Piv. E o meu nome é... Ramírez Cirilo. Agora você não vai saber quem é quem. Exatamente. Ficou uma confusão imensa. Ficou uma confusão imensa porque quem falou os nomes foi a mesma pessoa. E agora? Você que tá só ouvindo o podcast não vai saber. Não vai nunca. Não vai saber nunca. Fala o seguinte pra mim. O que você tá achando de tudo isso? Da quarentena? O que você tá achando de ter que ficar de... Não quero falar sobre isso. Não, deixa eu fazer um negócio. Fala alguma Você coisa. Você viu que a quarentena foi renovada por mais 15 dias? Mais 15 dias? Exatamente. No Brasil? No Brasil. Não, em São Paulo. Como que dá pra saber quantos dias ainda vai durar? O Como Dória que vai eles falando, né? O Dória vai falando? O Dória, na verdade, Ele é o assim... porta-voz do morcego, é isso? Não, ele é o porta-voz das medidas. O que acontece assim, Ele o manja Rio de muito Janeiro... de centímetros, metros. Vários... Unidades é com ele mesmo. Uhum. Não, o que acontece assim, no Rio de Janeiro, os caras já estão liberando a galera. Então, eles já estão fazendo uma... Como é que é o nome disso? Um afrouxamento da quarentena. Então, eles estão voltando a trabalhar por turnos. Ou seja, eles estão tentando controlar o número de pessoas que estão... o número de pessoas que estão voltando ao trabalho para não ter aglomerações e coisas assim. E aqui em São Paulo, o Dória, ele renovou a quarentena, então ainda não vai ter o afrouxamento, as pessoas não vão voltar a trabalhar e não vão voltar a pegar transporte público nem nada, e a gente tá mais 15 dias, o período de mais 15 dias com tudo parado, como estava antes. E o nome é afrouxamento? Não sei, eu tô usando aqui deliberadamente. Mas Pode faz ser sentido. que não seja. Faz sentido. A flexibilização. Flexibilização. Exatamente. Não tem flexibilização, estamos mais 15 dias confinados. Quiçá, muito mais que isso. Quiçá. Isso, exatamente. Essa música aí, bons tempos. Bésame mucho. De onde que é? Bésame. Isso. Enfim, mas eu já tô começando a me acostumar, eu já tô começando a criar uma rotina. Você comprou uma corda de pular? Eu comprei uma corda de pular, eu comprei um tapete de yoga. Também. Você comprou? Ah, você comprei. pagou, é verdade, né? Na Polishop. Eu comprei na Polishop. Inclusive, esse episódio é um oferecimento de Polishop. E Kiko Sports. Tudo que você quer aonde num só você lugar. precisa. Isso. São dois slogans ao mesmo tempo. Aonde você precisa e num só lugar. Só que você tem que falar junto. Exato, porque não tem tempo. Não funciona separado. Não. Então eu comprei o tapete de yoga, comprei a corda de pular, comprei uns elásticos de intensidade para que eu possa, entendeu, me exercitar com os elásticos. E esse elástico de intensidade não é aquele que você põe no pé e você fica fazendo... Não, você pode pôr o elástico quando você quiser, na verdade. Porque já me falaram que esse elástico é uma porcaria. Ah, não. Esse elástico aí não é o mesmo. O que eu tenho é aqueles de fisioterapia, basicamente. Que eles usam só pra concentrar, fazer alguns exercícios. É uma chatice. Você é um puta de um poser. Eu sou. Vamos combinar aqui. E eu tô fazendo corridas também aqui dentro do condomínio, não na rua, não tô desrespeitando a quarentena. E você, como que você tá se adequando a esses... Eu tô em casa, eu fico em casa o tempo inteiro. A única vez que eu saio é pra andar. Porque, vamos combinar, pra você não ficar maluco, você precisa tomar sol, pelo menos. Porque o sol contém uma vitamina. Exatamente. Chamada de B2. Mentira, eu não sei. É a vitamina D, não é? Vitamina D. O sol tem uma vitamina, que é a vitamina D. Então, assim, às vezes eu saio aqui... Isso aqui é uma janela que fica atrás da gente. Isso. Às vezes eu saio aqui pra janela e tomo um solzinho, sei lá. Às vezes das 7 da manhã tem um sol forte aqui batendo, bem, bem tranquilinho assim, eu fico. Só que não é o bastante. Entendi. Você entendeu? Às vezes eu começo quando eu tô aqui dentro, juro pra você, às vezes eu vejo coisas aqui no quarto. E geralmente é depois que eu uso drogas. Então, assim, qual é a relação, entendeu? De tô muito dentro de casa e tô usando muita droga. Exatamente. Eu acho que é difícil separar essas coisas. Não dá pra saber. Exato. Mas geralmente relaciono com sair de casa. Pra eu continuar usando droga. Exagero em droga. Realmente. Ninguém exagera com drogas. Não, ninguém exagera. Droga nunca é demais. Não, droga nunca é demais. Mas posso falar um negócio que realmente tá acontecendo?
eu tô sonhando mais, sabia? Não é que Você tá sonhando? eu tô lembrando mais dos sonhos, na verdade. Porque sonhar a gente sempre sonha, né? Tem essa... Não tem uma teoria assim? Que a gente sempre sonha, a gente só não lembra deles? De acordo com o Jung, e isso é verdade, agora não tô nem zoando, a gente sonha todas as noites, a gente só não lembra. Tá. Então, tô lembrando mais dos sonhos. E Freud também falava isso. É porque Jung é meio que aprendiz do Freud. O Jung é exatamente, é discípulo do Freud. Discípulo. Tá. Como? Discípulo. Isso. E eu tô lembrando mais dos sonhos. Esses dias eu tive um sonho muito bizarro. Conta pra mim. Não, eu vou contar porque foi muito bizarro. Eu sonhei que eu trabalhava pra minha mãe num lugar que ficava num piso superior da casa. E eu contei pra câmera esses dias do sonho. E na parte desse piso superior era um lugar meio estranho, meio escuro, bizarro, com umas goteiras. Eu trabalhava lá, mas eu tava feliz. Eu nem sabia o que eu fazia. Tá. Porque o sonho não focou nisso. E claro. aí, minha mãe chegou em mim, bateu na porta, entrou, tipo, super bem, feliz. E eu também tava feliz, apesar do lugar ser uma merda. E falou assim: ô, seu filho nasceu. A sua mãe? Minha mãe falou isso. Aí eu falei assim: sério, mano? Sério, nasceu. Tô vendo foto aqui. E aí eu fui ver as fotos. E era engraçado porque eu via que meu filho tava ali num carrinho de bebê, só que eu não conhecia ninguém da foto. Eu não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas. Eu sabia que uma daquelas pessoas era a mãe do meu filho. Roubaram seu bebê e marcaram ele no Face. Não, pior que isso. Porque eu vou chegar lá. Eu tava mostrando o celular. Aí, quando ela falou assim, a mãe dele tá vindo aqui. Pra te mostrar ele. Aí eu falei, beleza. Nisso chegou a mãe do meu filho com o meu filho e o marido dela. Ou seja, ela era casada e teve um filho meu. Claro. E aí... Acontece. Eu olhei assim pro moleque. Principalmente em novela mexicana. Muito, isso acontece demais. Aí eu peguei o meu filho, olhei assim, e eu via que ele não era igual a mim. Eu via que ele não tinha nada a ver comigo, mas ele era muito parecido com o cara. Porque é um bebê, né? Não, mas é porque o bebê, ele tem traços de pessoas. Ele provavelmente não tinha barba, é o que você tá dizendo. Não tinha barba e nem tinha o cabelo raspado. Então o que eu fiz? Eu comecei a olhar pra aquela criança, e eu falei, olha, esse filho não é meu. E aí ela pegou e falou, como não? Lógico que é seu. Diz lá, tá, começou a justificar. Eu falei, mano... Aí eu coloquei o bebê do lado da cara do pai. Eu falei, esse moleque aqui é desse cara. É muito igual. Aí começou um puta de um barraco, mano. E minha mãe se meteu e eu acordei no meio do barraco. Então a culpada de tudo foi sua mãe. No final das contas, ela que falou assim, seu bebê nasceu. Então, mas é porque eu também achei... Se ela não tivesse falado isso, não teria tido essa confusão toda. É, porque eu também achei que o filho fosse meu. Tá. Só que... E eu tava feliz com aquilo. Só que você imagina a minha frustração. Depois que você descobriu Exato. que além de não ser seu... Nem era verdade. Era um sonho. E você ia ter que continuar de quarentena no sótão. Exatamente. Era isso. E aí eu tô lembrando de uns sonhos mais bizarros agora. Eu não sei porque tá acontecendo isso. Não sei se é porque eu tô em casa e eu tô lembrando mais. Eu não sei, mas eu tô tendo uns sonhos bem estranhos, assim, sabe? Meio merda. Você sabe que esse negócio de sonho, se você repetir durante o dia, eu vou lembrar do meu sonho, você lembra do sonho. Você já fez isso? Já fez esse teste, já? Eu não, você já? Já fiz várias vezes. E você lembra? Sim, na maioria das vezes. O que você acha que esses sonhos significam? Você acha que eles têm algum significado de verdade? Todos os sonhos? Porque seguindo a mesma... Só complementando antes de você responder... eu não sei se é o Jung ou o Freud, mas eles são bem similares em alguns aspectos. Sim. Eles têm aquilo que os sonhos, que todo mundo do seu sonho é você mesmo, né? É o seu subconsciente agindo. Isso. É isso que você leva... Olha, tem muita coisa, né? Eu acho, e pelo que eu já li, já estudei sobre isso, porque é um assunto que eu gosto, o Freud era um cara que falava que o sonho é uma coisa onde você descarrega a atenção. É onde você literalmente faz o que você quer. Tá. Então, assim, você tá chateadíssimo durante o dia porque você não conseguiu enviar uma planilha. Dentro do sonho, você tá pegando uma arma de planilhas e atirando no meio da rua. Entendeu? Sim. E matando gente com planilhas. Porque isso é possível dentro do sonho, não é verdade? Tudo é possível dentro do sonho. Tudo é possível dentro do sonho. Então, essa era uma coisa que o Freud falava. Mas tem outras teorias, por exemplo, de que os sonhos são desejos reprimidos. Né? E existe uma interpretação para esses desejos reprimidos. Então, aquela coisa de os dentes caírem, você se sentir ameaçado, tem tudo um significado, esse monte de coisa. Tem uns caras que interpretavam sonhos, inclusive Hamamed. Grande deles. intérprete. Essa história aí fica pra depois. Mas o que você acredita?
Eu acredito nessas possibilidades todas juntas ao mesmo tempo. Você acha Mas com a maior delas sendo que tudo que acontece dentro do sonho vem de dentro da gente. Isso sim. É uma projeção do nosso subconsciente pra falar alguma coisa pra gente. Então, eu acredito piamente que se você conseguir anotar o seu sonho... Aliás, eu anoto os sonhos. Toda vez que eu tenho um sonho, eu lembro, eu anoto. Tá. Eu tenho páginas e páginas desde 2008 de sonhos anotados, assim. Sim. E é muito engraçado olhar os sonhos que eu tinha quando eu tinha 17 anos, por exemplo. O que você Eu sonhava? tenho muito sonho com você que eu lembro até hoje, mano. Eu tenho um sonho... Eu tive um sonho com você há uns 10 anos atrás que você comprou um polo. Nossa, mano. E a gente tava fazendo rally com o polo, mano. Rally? Rally. Aqui no Pombal. Não. Numa estrada de terra. Não faço a menor ideia de onde era, mas você comprou um polo e a gente tava fazendo rally com ele. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Caraca, que foda esse sonho. Eu tenho anotado, eu posso te mostrar depois. Mano, teve um dos sonhos que mais me chatearam na vida. Foi um sonho que eu tive. Que você já teve um sonho tão real que você acordou acreditando nele? Eu já tive que acordar e ligar pra pessoas pra perguntar se elas estavam bem, mano. Sério? Porque o que aconteceu comigo foi... Minha mãe trabalhava à noite, ela trabalha ainda no Hospital Ipiranga, só que ela trabalhava à noite. E na época, Não dá muita informação. Mano, a internet é um lugar inóspito. Tudo bem. Então minha mãe trabalhava num hospital Ela em determinado período. E aí... eu sonhei numa noite que ela tinha chegado em casa com um walking machine. Uau. Você lembra desse negócio? Que era basicamente uma versão rústica dos patinetes elétricos. Era uma motinha que eu lembro de pé. uma forma absurda. Exatamente. Sim. E eu queria muito aquilo na minha vida. E eu sonhei que minha mãe tinha chego do hospital, do trabalho, com um walking machine. E ela falou, eu comprei e tal. Desejo reprimido. Exato. Ela falou, eu comprei e tal, tá lá na garagem, quando você acordar você vai ver, não sei o que lá. Quando você acordar, quando você levantar você vai lá ver. E na minha cabeça, aquilo tinha sido verdade, só que era um sonho. Eu só sonhei que ela tinha chego, a gente tinha se cumprimentado e ela falou isso. Sim. E eu tinha voltado a dormir. E aí, quando eu acordei, mano, eu falei, nossa, que da hora, tem um walking machine me esperando na garagem. Me contou isso. E aí eu tomei um café da manhã muito radical, assim, eu falei, quer saber, mano, é agora. Aí eu desci na garagem, mano, só tinha decepção, velho. Juro, mano. Não tinha um walking machine lá. Tinha uma foto escrito assim: você não tem um walking machine. Exatamente. Tinha um monte de criança andando com os deles nas ruas e eu, tipo, tava, nossa, que merda. Sim, mano. E você com aqueles skatinhos do Gugu de plástico. Sim. Que Nossa, não me isso já aguentava. aconteceu. Isso já aconteceu comigo, sabe com o quê? Com o bug. Lembra do bugzinho? Lembro. Que você entrava assim e você pedalava. Sim. Era maravilhoso aquele bug. Eu queria tanto ter ele que eu sonhei um dia. Eu fui na sala ver o meu bug e ele não estava lá. Então. Sabe quem tava? Quem tava lá? Minha mãe, falando assim: não. Vai dormir, otário. Dormir, babaca, você não tem um bug. E o negócio que era... Ou seja, ela sabia. Mas um negócio que eu acredito e que eu acho que você falou que pra mim faz bastante sentido é que eu acho que o sonho geralmente... Eu acho que existem dois tipos de sonho. Eu acho que tem esses que vêm de dentro e que não tem necessariamente a ver com nada que vai acontecer. Eu acho que são coisas que você viveu. Se quiser. Eu acho que são coisas que a gente realmente viveu, tá com vontade e que expressam repressão de algum desejo ou coisas assim. Ou uma lembrança, talvez. Sim. Mas eu também acho que existem os sonhos preditivos, que são os sonhos que podem te avisar de algo. Sim. Mas isso por causa de espiritualidade, né? Eu não sei se quem é ateu tende a acostumar esse tipo de coisa, né? É uma outra teoria, porque quando você tá no sonho, Jung fala isso. Jung tem a teoria do inconsciente coletivo, né? Então, ele afirma que quando você tá no sonho, você tá nesse âmbito atemporal. Então, onde não existe tempo, passado, presente e futuro, tá no mesmo lugar. Então, o sonho premonitivo é quando você literalmente capta alguma coisa do futuro ou do passado, mas premonitivo tem que ser do futuro, senão certo. Preditivo, talvez. Talvez, eu talvez tenha usado errado. Não. Premonitivo tá certo, é do futuro, mas quando você recebe alguma coisa do... Você falou preditivo? Eu falei isso, eu acho que eu me confundi. Não, acho que você falou premonitivo. Tá bom. Vamos voltar agora. Parou o podcast também. É porque você literalmente captou alguma coisa por causa que no sonho não tem passado, presente e futuro. Então, dá pra acontecer, sim. Entendi. Já aconteceu com você? Já aconteceu muito comigo. Você lembra de algum caso muito marcante?
Eu lembro de coisas assim, de eu sonhar que meu passarinho voou pela janela e 1 ano depois eu ganho um passarinho e ele voa pela janela. Caramba. Uma Na das época você tinha um calopsitas. passarinho? Não, eu não tinha um passarinho. Você só sonhou que você... Eu sonhei que ele voou pela janela, aí 1 ano depois eu ganhei um de aniversário, há muito tempo atrás, e ele voou. É. Acho que o negócio da premonição é isso, né? Como a gente não tem tempo, igual você falou, de tipo ter passado, presente e futuro, às vezes o futuro não fica claro se vai acontecer dali um dia, 2, 3, 4, um mês, 1 ano, 10 anos, né? Pode ser que a gente tenha um sonho premonitivo e não saiba que ele é premonitivo porque ele tá num futuro que a gente ainda não sabe o quão longe está. Exatamente, e coisa assim, né? exatamente. Por exemplo, da vez que eu sonhei que eu conseguia voar. No dia seguinte, eu voei. Entendi. Entendeu? Entendi. Legal. Foi incrível. Eu usava um anel. E pra voar, eu tinha que correr com uma velocidade muito, muito, muito grande e pular e estender a mão. Entendi. Tipo Lanterna Verde. Isso, tipo Lanterna Verde. Só que ele não precisava correr, eu acho. Eu acho que não. O único problema desse sonho foi que eu não lembro se era por causa das drogas. Você tá louco com as drogas hoje, né, mano? Eu tô insistindo na questão das drogas. Mas o legal disso tudo é que você realmente não precisa usar drogas pra viajar na maionese. Não é maravilhoso? Olha, isso? gente, aqui o que a gente faz sobre. Entendeu? Eu tenho certeza que muita gente deve achar que a gente usa drogas. Eu tenho quase certeza. E, assim, vocês não estão enganados. Isso aqui é gin. Brincadeira. É porque quando você usa álcool gel, dá uma vontade de tomar álcool gel também. Você viu o cara que tomou, né, na padaria? Eu não vi o cara que tomou na padaria. Uma câmera de segurança flagrou um cara tomando álcool em gel da padoca. Sério? Sério. Porque ele foi lá, pegou, abriu, plum, tomou, devolveu, plum, tomou de novo. Mas veja, ele não foi mais astuto? Ele não precisou pagar? Se o cara perguntasse assim, o que você tá fazendo? Ele falou assim, eu tô me prevenindo. Blá, blá, blá. Tomando álcool em gel. Porque ele poderia falar assim, eu acho que eu tô com corona. Blá, 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 blá. Entendeu? Toma o álcool gel. Entendi. Não funciona assim? Pra matar o vírus você não tem que tomar o álcool gel? Não é exatamente isso, Lucas. Então, no final das contas ele tava certo e quem noticiou foi só um puta conservador que nunca... também acho. Foi alguém que queria acabar com a imagem de um cara que tava coberto de razão o tempo inteiro. Coberto de razão. Sim. E, só posso falar um negócio que eu lembrei quando você estava contando dos sonhos? Eu lembrei de uma história. Essa história que seu pai contou nunca vai sair da minha cabeça. Dos 3 filósofos e do rei. Você que tá ouvindo, presta atenção nessa história. Senta que lá vem a história. Mas eu vou contar rápido porque eu não sei contar com a envolvência que o seu pai contou na época. Mas eu lembro que foi o seguinte. Teve um rei que teve um sonho. E aí ele foi lá e acordou assustado no meio da noite e falou assim pro capanga dele, que eu não sei qual que é o nome de servo de rei. Talvez seja servo. Falou pra um servo dele, falou, você otário, vai lá e acorda os 3 filósofos, os melhores filósofos... Interpretadores de sonhos da cidade. E tragam ele até aqui porque eu quero saber o que esse sonho significa. E aí ele foi lá, plau, pegou os 3. Trouxe pro reino. Trouxe pro castelo do rei. O castelo do rei tava ali, certo? Ele tava ali. Ele tava ali, não saiu. Não. E aí chegaram os 3 filósofos e interpretadores de sonho. Isso. E aí o rei mandou entrar um de cada vez pra falar com ele. E enquanto um entrava, os outros 2 ficavam na parte de fora ali da salinha, escutando o que eles estavam dizendo. E aí o rei falou assim... Pro primeiro, né? O primeiro foi lá, ele falou... meu sonho foi X. Me fala aí, o que você acha que esse sonho significa? Aí esse interpretador falou assim, olha... Significa que você e toda a sua família vão morrer. Esse é o significado real do seu sonho. Não gostei desse significado. Cortem a cabeça dele! Aí, plá! Plau. Cortava a cabeça dele. E os outros interpretadores ficaram apavoradíssimos. Totalmente aterrorizados com a atitude do rei. Só que eles meio que tinham um consenso. Eles sabiam que era aquele o significado do rei. Eles não podiam mentir pro rei. Não. E aí entrou o segundo filósofo, interpretador de sonho. E o rei falou o sonho de novo. Aí ele pegou e falou, olha... Significa que... Muito provavelmente você e sua família vão... Sofrer um acidente, mas nada grave. Pode ser que morram, né? Ficou meio... Assim, 99. Quis dar uma floreada só no discurso. Aí o rei falou, olha...
Desculpa, não gostei, você vai morrer. Plá, cortaram a cabeça do segundo filósofo. Aí o terceiro foi lá, entrou na sala. Viu tudo isso acontecendo. Viu tudo acontecer, totalmente cagado. E aí o rei contou o mesmo sonho, e ele já sabendo que os outros dois tinham morrido, e sabia basicamente o que significava aquilo, ele deu uma mudada no discurso e falou assim, olha, esse sonho que você teve é maravilhoso. Foi um grande sonho. Significa que vocês e sua família vão ter uma vida, uma passagem aqui na Terra maravilhosa. E que quando você morrer, e que quando você passar dessa pra uma melhor, sua família inteira vai estar do outro lado, pronta pra te receber. E aí, o rei adorou, mano. Sim, ele falou, nossa, eu amei essa versão do meu sonho. Exatamente. E eu nunca mais esqueci dessa história do sonho do rei e dos intérpretes. E essa história nem é sobre ter sonhos bons ou ruins. Tá muito a ver com como você dá notícia pra alguém, né? Ou como você interpreta uma situação. Exatamente. Literalmente. Sim. Porque dá pra você pegar o que esse cara fez e incorporar na sua vida. Sim, exatamente. Então, por exemplo, se você tava tentando fazer alguma coisa e você fracassou, dá pra interpretar de uma forma diferente. Dá, lógico que dá. E favorecer você mesmo. Sim, sim. Não dá? Sempre dá. Mas isso... A única questão é que você não vai morrer decepado. Exatamente. É uma escolha que você faz e que não necessariamente vai acarretar na sua morte. Se você escolher decepado, aí o problema é seu. Aí eu já não tenho mais o que fazer. Mas isso tem muito a ver com aquele negócio do copo cheio, o copo meio cheio ou meio vazio, né? Isso, exatamente. Uma visão mais otimista da situação. Ou pessimista, né? Mais otimista ou pessimista. A questão toda dessa parábola ou dessa metáfora é classificar quem é otimista ou pessimista. E aí eu te pergunto, você é um cara que vê o copo meio cheio ou meio vazio? Cara, eu vejo meio cheio, na maioria das vezes, eu acho. É porque é difícil a gente ter uma visão meio geral sobre ser otimista ou pessimista. Eu acho que tem situações e situações. Eu sou otimista com a maioria das coisas. Sim. Eu tento muito fazer um exercício na minha cabeça de, tipo, pegar um problema que eu tô tendo, uma situação, e pensar tanto em como eu vou absorver ele, até que ele pareça um problema ridículo. Tipo, eu forço diminuir ele, entendeu? Sim. Tipo, vamos supor, o problema é... sei lá, não sei, que problema que eu posso pensar? Você não conseguiu comprar flores pra sua namorada no aniversário dela. Isso, vamos supor, não consegui comprar flores pra minha namorada no aniversário dela. Agora ela já deve ter descoberto que isso é uma mentira, porque as flores já chegaram, mas vamos propor esse exercício aqui. Vamos propor. Você não precisava mencionar que essa história é real. É real, gente. É uma história real, mas eu já contei. Mas é um problema. Mas eu tava preocupado até agora. Que não ia chegar. Preocupado até agora. Então o que eu vou tentando fazer? Eu vou tentando falar, bom... Inclusive, rapidinho, esse podcast é um oferecimento de Juliana Flores. A pior experiência que você pode ter ao comprar flores pra alguém que você ama. Na quarentena. Talvez fora da quarentena esteja tudo bem. Sim. Mas a gente não vai saber. Voltemos aqui com o assunto. Eu tava preocupado porque eu tive um problema imenso pra comprar isso. Minha compra foi cancelada 3 vezes por eles. E aí eu tava preocupado com isso. Então eu vou tentando exercitar isso de falar assim, bom, tudo bem. São só flores. Eu posso dar um jeito. Eu posso fazer outra coisa. Eu posso ligar pra alguém. Eu posso escrever um bilhete e comprar um chocolate no mercado e deixar mais bonitinho. Então eu vou tentando pegar esse problema que me deixou frustrado ou preocupado e diminuindo ele com algumas opções que eu acho que podem resolver ele pra mim. Ou seja, é tudo uma questão de perspectiva. Exato. Não é? É isso. É clichê, mas é verdade. Mas é verdade, exatamente. Se você vê um problema pequeno, ele não vai te atormentar tanto. Porque você é muito maior. Sim. E é muito aquele negócio que eu já falei em um dos podcasts, que assim, a vida é 10% sobre as coisas que acontecem com você e 90% como você reage a elas. Então, se você reage de uma forma positiva às coisas que acontecem com você... Você não vai ser decepado. Você não vai ser decepado. E muito menos ter crise de ansiedade. Muito menos ter crise de ansiedade. Isso impede a gente de ter crise de ansiedade? De forma alguma. Mas nossa senhora. Aliás, a gente pode falar sobre isso. Sim. Crise de ansiedade. Quando a ansiedade vira uma crise, você julga que você já teve crise de ansiedade? Não. Na verdade, eu não sei. Eu sei que a ansiedade já me causou alguns efeitos físicos reais e chatos. Como, por exemplo, arritmia cardíaca, hipertensão,
Estresse, eu tava com todo errado de hormônio, porque o estresse e a ansiedade fazem isso com o nosso corpo. Sim. Então eu já cheguei a ter uns problemas físicos reais por causa de ansiedade e estresse. Sim. Isso sim. Mas assim, eu já vi pessoas tendo crise de ansiedade e eu nunca passei por aquilo que elas passaram. Então eu acho que hoje em dia a ansiedade é muito... As pessoas tendem a minimizar o que é ansiedade, parecendo que todo mundo é ansioso. Mas a ansiedade de verdade, ela é feia, mano. É feio de ver. É difícil, sabe? É um negócio muito chato. É um descontrole do seu corpo. É um negócio real. Não é tipo, ai, nossa, eu tô tão ansioso, rói unha. Não é assim. Ansiedade, isso é uma ansiedade leve que todo ser humano tem naturalmente. Isso. Agora, crise de ansiedade, ser ansioso real é uma coisa assim, é um distúrbio mesmo. É um negócio absurdo. Então, eu acho que nesse ponto eu nunca cheguei. Você já teve, já? Não, nunca tive crise de ansiedade. E eu sei o que é crise de ansiedade porque eu já convivi com pessoas muito próximas a mim que já tiveram crise de ansiedade fortíssimas, assim. De, tipo, tá dormindo e ter crise de ansiedade, acordar com o coração batendo aceleradíssimo, não conseguir parar de chorar, sabe? Coisas assim. Sim. E não existe nada que acalme a pessoa a não ser... ela mesmo, de dentro pra fora. Exatamente. Então essa é a coisa mais apavorante sobre a ansiedade. Sim. Agora, o que é a ansiedade leve? O que é a ansiedade do dia a dia? É um reflexo do quê? De alguma parte de você mesmo, você acha? Eu acho que é. Porque pra mim, os meus tipos de ansiedade tá tudo relacionado com algumas áreas da minha vida só. Não foge muito, sabe? Sim. Eu não julgo que eu tenho tanto complexo. Eu não sou muito complexado. Sim. Mas aonde eu julgo que eu tenho alguma dificuldade a mais é onde tá vindo minha ansiedade. Então, assim, é aquela coisa. Não dá pra você ficar tratando o sintoma só e nunca tratar a fonte, né? Exato. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou ansioso e a minha ansiedade me leva a comer e por isso eu engordo, eu não tenho que fazer dieta. Eu tenho que tratar a ansiedade. Do porquê eu tô ansioso, entendeu? Exato, Então eu vou ficar fazendo dieta pro resto da minha vida, literalmente. E ansioso. E provavelmente seria melhor ser decepado. Do que ficar sofrendo. Talvez. Não é? Eu acho que sim. E se você conseguir, decepa a parte do seu corpo que você tá querendo emagrecer. A barriga, arranca fora. Arranca minha barriga em vez de arrancar minha cabeça. Exato. Você me faria um favorzão, capataz do rei. Tem um negócio chamado lipoaspiração. É mesmo? Pode ser que funcione. Não é o mesmo conceito, mas... Enfim, mas o negócio que você tá falando sobre ansiedades do dia a dia, eu acho que isso vem muito da... Eu acho que pode ser geracional o negócio. Eu acho que pode ser da nossa geração, você não acha? Eu tenho certeza. A gente é muito imediatista. Muito imediatista, a gente quer tudo pra agora. A gente quer tudo, tipo, pra ontem. Se a gente não conseguiu fazer alguma coisa que a gente quer fazer e tudo mais, a gente vai se sentir frustrado com aquilo e a gente quer aquilo em 15 minutos. E eu falo assim, eu sou o primeiro a me sentir assim. Eu sou um lixo em relação a isso. Nossa. E eu me sinto muito frustrado difícil de não conseguir fazer as coisas. Isso me deixa ansioso e tudo mais. E sabe o que é o pior sobre isso? O quê? Esse negócio de imediatismo, ele não atinge só quem nasceu, por exemplo, depois dos anos 2000. Ele atinge gente mais velha, tipo baby boomer, por causa do que já existe hoje. Exatamente. Então eu vejo muita gente mais velha que é muito imediatista, às vezes mais que eu. Sim. É muito bizarro, as pessoas não conseguem ficar tranquilas com as coisas. Uma coisa que eu vejo muito assim, minha mãe é meio assim. Ah, é? Ela, não é que ela... Eu não sei se isso seria bem ansiedade, mas eu acho que sim. Tipo, quando ela começa... Quando ela me fala tudo que ela tem que fazer, que ela precisa fazer, eu vou dar um exemplo de hoje. Hoje ela falou, preciso ir no mercado, preciso pagar a conta, preciso ir na lotérica, não sei o que. Ela precisava de um monte de lugar. Sim. E quando ela começa... E quando isso, você percebe que ela tá agitada falando isso pra você. Então ela tá tá fervendo pra fazer tudo aquilo, sabe? Falando de tudo aquilo que ela precisa fazer hoje, não sei o que. Aí você começa a conversar com ela, fala, então, mas isso aqui não é pro dia 10? Sim, então, você tem mais tempo, né? Tem. Então, mas isso aqui, não dá pra fazer tal dia? Dá. Então você começa a ver que quando a pessoa começa a racionalizar toda essa ansiedade que ela tem, ela naturalmente começa a se acalmar, sabe? Sim. Tipo, quando você começa a racionalizar o negócio que ela precisa fazer. Às vezes, ter um método ajuda muito nesse sentido. Sim. Saber da onde tá partindo a sua ansiedade, às vezes pode ajudar muito instantaneamente. Sim. Principalmente pra pessoas que são muito
que acionam muito mais do que pensam. Aham. Porque eu sou o contrário. Eu sou quase equilibrado, mas eu penso muito mais do que ágil. Entendi. E a minha luta de vida é fazer isso né? Balancear pro outro lado. Entendi. Você agir muito mais do que você pensa. Agir muito mais do que pensa. E isso não quer dizer que eu vou agir sem pensar. Aham. Quer dizer que eu simplesmente deixo de ficar pensando tanto e deixar de viver aquilo que eu poderia viver. Sim. Né? Então, eu sou muito lógico, eu gosto de ficar pensando, eu gosto da lógica que meu cérebro produz, Sim. sabe? É muito Sim. maluco isso. Isso é o que eles chamam de overthinking? Provavelmente. Que Provavelmente. eu não sei a fundo o que significa, mas eu sei que o overthinking tem eu não sei, não tem um termo em português pra isso ainda, mas vai ter um dia. Assim, pensar demais. É tipo mindfulness, sabe? Não Só que o tem termos em mindfulness português. é o lado bom da história, né? Isso. Mindfulness. Mindfulness. O mindfulness, a ideia é você absorver a situação, pensar sobre aquilo e escolher como você vai reagir. Isso é basicamente Isso. a ideia do mindfulness. Mas a do overthinking o conceito é negativo, né? Que é uma pessoa que tem muito disso, de ficar pensando sobre algo e não tomar nenhuma ação, é bem negativo. É negativo. Quer dizer que você tá deixando de agir quando você tá pensando demais. Isso. Trocando uma coisa pela outra. E muito provavelmente o tanto que você tá pensando, você vai em algum momento achar mais pontos negativos em agir do que positivos. Não, totalmente. E aí você vai deixar de agir. Totalmente, porque o ser humano, ele é capaz de conflitar muito mais do que de resolver o problema. Exatamente. Então, se eu ficar sentado perguntando por que a Juliana não me entregou as flores, não vai adiantar. O que aconteceu hoje é que o Ramires ligou e ficou na ligação 40 minutos. Foi. E deu certo. Ele conseguiu falar com uma pessoa. A pessoa ajudou? Não. Ela só falou assim, tá indo. Relaxa, moleque. Relaxa, cara. Senta nesse negócio aí, relaxa. Não ajudou, mas você fez. Não ficou sentado reclamando. Uhum. Entendeu? Então, essa fica a dica. Juliana Flores, patrocinadora desse podcast. Quando você não conseguir falar com ela, 40 minutos, coisa rápida. coisa rápida. Fica na linha. E a música era deprimente, né? Nossa, que música deprimente. Era uma música que fazia você pensar por que você comprou a flor em primeiro lugar. Será que a pessoa que eu comprei a flor merece? O esforço é tão grande, mano. Sim, é uma música introspectiva. Era de uma música tipo... Um pouco mais negativo ainda que isso. Um pouco mais negativo. Porque essa música dá pra você dançar no escuro ainda com alguém, em penumbra. Nossa, mas é exatamente isso que você falou. Eu poderia ter ficado roendo meus dedos, esperando... Exatamente. Imaginando se as flores chegariam ou não, mas eu decidi ficar 45 minutos na linha esperando pra ser atendido. E a pergunta que fica é... Por que eu tive que ficar 45 minutos na linha? Será que existe tanta gente comprando flor ao mesmo tempo que congestionou as linhas telefônicas do Juliana Flores? Esse é um bom exemplo de como problematizar uma situação. Perguntar o porquê que eu fiquei esperando. Se o que eu queria era flor. Exato. E a flor chegou de fato. Então, assim, se você ainda tá pensando no porquê que você tá esperando 40 minutos, a flor morreu. Você deixou de pôr ela na água. Pode ser que sim. Então, assim, põe sua flor na água. Essa é a lição, não é? Essa é a grande lição. No final das contas, não é haja mais ou pare de pensar tanto. Coloque sua flor na água. Essa é a melhor metáfora que a gente tira desse episódio de hoje. Eu também acho. Coloque sua flor na água. Inclusive, e deixa florescer. Vamos fazer isso? Coloque flor na água e deixe florescer? Exatamente. Esse é o nome do... Essa é a lição de moral. Essa é a lição de moral que a gente tem com esse podcast. A gente deu uma volta gigantesca porque a gente precisava que vocês seguissem o nosso raciocínio e entrassem com a gente nessa onda, que hoje foi um podcast um pouco mais sério. Foi um pouco mais sério. Mas eu adorei. Eu também adorei. Então. Eu acho que a gente pode fazer mais vezes isso. E eu acho que foi um ótimo contraste com o episódio anterior, que foi... Totalmente bizarro. Que foi a coisa mais absurda que já aconteceu na história dos podcasts. Exatamente. Eu não sei como que a gente conseguiu decidir colocar ele no ar. Eu também não, mas eu acho que, como a gente já conversou sobre isso, quando a gente olhar pra trás, daqui 1, 2 anos... Porque agora, vamos concordar, ninguém escuta o que a gente tá fazendo. Não, ninguém faz a menor questão.
a gente vai muito provavelmente ficar orgulhoso de ter posto Não, eu vou ficar muito um absurdo orgulhoso. daqueles no ar. É que nem a situação do Konnichiwa. Da piada do Konnichiwa. Exatamente. A gente correndo por 10 minutos, eu coloquei 3, porque a câmera cortou. Não deu pra colocar mais, senão eu teria colocado mais. E a gente pensou muito antes de colocar. Só que daqui a muito tempo, eu ia me arrepender de não ver isso. Eu também. Eu ia olhar a piada, ia ver que eu cortei logo de cara, ia pensar assim, não fez jus ao que é a gente, sabe? Sim, eu também acho. E o podcast passado foi igualzinho. Nas nossas conversas normais, minha e do Ramírez, a gente faz essas propostas malucas. Sim. Então, no podcast passado a gente propôs acabar com a educação brasileira. Que é um absurdo. Assim, é uma maluquice completa. A gente ficou minutos numa palavra. Exatamente. Então, eu acho que o negócio que fica é basicamente aquilo que a gente falou no primeiro episódio. A gente tá aqui pra fazer o que a gente quiser. A gente tá aqui pra fazer o que a gente quiser e pra deixar a nossa cabeça fluir. E eu gostei que a gente ficou em poucos assuntos nesse podcast. Eu tinha até uma ideia pra propor durante a nossa conversa, mas eu achei que não fazia muito sentido. E a gente foi bem nesse. E a gente foi bem. Então, a gente falou sobre o quê? Aviões e como eles decolam. Exatamente. Foguetes e combustível espacial. Isso. Por que o Elon Musk vai dominar o mundo? Exatamente. E ETs, por que ansiedade e impulsividade numa época de crise? Isso. E eles já estão aqui ou não? Essa foi a pergunta Sim. inicial. E o grande aprendizado que a gente tira é aquilo que a gente acabou de comentar, né? Bote suas flores na água e deixe-as florescer. Isso. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, você não sabe o que está perdendo, então vai lá agora, @GritandoBaixo no Instagram e @GritandoB no Twitter, porque a gente tá lá e tem alguém com esse nome já. Então, se você é detentor desse nome, dê pra gente, por favor. Muito obrigado se você está nos acompanhando até agora e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Nunca deixe de florescer suas flores. E muito menos de colocá-las na água. Um grande abraço. Tchau, tchau. Ai, ai.